estamos de volta com o nosso podcast Histórias que Ensinam, junto com a minha colega Meg Linhares. Meg, olá. Olá, Francisca, estamos aqui hoje para mais um Histórias que Ensinam, para as pessoas se inspirar, para as pessoas mudarem o rumo da vida dela. E hoje, Francisca, você vai ter a honra de apresentar uma mulher fantástica, né? Eu sou super fã. Olha, eu não era, mas me tornei agora. Conhecendo essa mulher empoderada, forte. Então, Francisca, por favor, faça as honras de apresentar nada mais que Suelen. Vamos lá, Francisca. Suelen Rodrigues, ainda minha parente, né? Exato. Eu Vocês sou são Chica parentes, o Rodrigues. mesmo sobrenome. Exato. Olha o sorriso dela. Suelen Compete com o seu. Suelen é uma mulher Compete com o fantástica, seu. forte, maravilhosa. Então, Francisca, faça as honras da casa. Suelen, primeiro, obrigada por você ter aceito o nosso convite. Realmente eu fiquei muito feliz, né? E ela que também me deu o contato da Ana Minuto, que a gente entrevistou dias atrás. Outra assim, mulher que forte, nós ficamos sensacional. apaixonadas. Então, Então, muito obrigada por nos apresentar uma mulher tão fantástica e fodástica como a Ana. mas ela Estamos também todas de eu acordo. também Eu tô falando dela, daqui a pouco nós vamos... E eu preparei aqui uma apresentação, né? Uma modesta, né? Porque diante Modesta, desse currículo modesta, aí, eu vou tem que ser ler. modesta, né? Modesta. Eu coloquei aqui, se eu estiver errado, você me corrige depois. No tabuleiro da saúde global, a ciência fornece os dados, mas a política e a estratégia decidem quem vive e quem tem acesso. Nossa convidada de hoje não apenas entende esse jogo, ela redesenha o tabuleiro. Farmacêutica de formação, estrategista por vocação, ela transita entre o rigor técnico da evidência e a complexidade das mesas de decisão da ONU e de organismos multilaterais. Reconhecida pelo MIPAD como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo na saúde, ela é a voz que articula como as políticas públicas se transformam em impacto real na América Latina. Hoje, no Histórias que Ensinam, vamos decodificar a mente de Suelen Rodrigues. Que honra. Obrigada pela forma que você me enxerga, querida. Desde 2023 aí, caminhando, mesmo que às vezes com silêncios, estamos juntas, não? Sim. E que bom te conhecer, Cris. Por isso que eu falei para você fazer as honras de apresentar uma mulher tão incrível, e desculpa a expressão fodástica, como a Suelen. Obrigada. Que a Suelen, ela não veio nessa terra para passar batido, viu, Francisca? Não, com certeza Uma não. farmacêutica maravilhosa, uma pessoa que transforma as vidas, né? Então, a nossa Histórias que Ensinam não é somente para ensinar, é para transformar. E você, Suelen, de alguma forma transformou a vida de alguém. Obrigada, Cris. A nossa, você já transformou. Com certeza. Porque com esse certeza. sorriso não tem como não ficar, né? Que honra, que honra. Obrigada. Mas muito obrigada a você por estar aqui, por dedicar o seu tempo, porque nós sabemos que sua agenda é vasta. E contribua mais para o mundo se tornar melhor. Juntas. Né? É só um pouquinho daquilo que você está transformando a vida de pessoas. Então, obrigado por isso. Mas vamos primeiro falar sobre a mulher Suelen. Quem é você? Como você se apresenta? Bom, primeiro de tudo, novamente obrigada. Que satisfação estar nessa mesa de conversa e de crescimento. A energia está maravilhosa. E eu sou uma mulher negra, mas antes de tudo isso, filha de 2 pessoas fantásticas, Dona Regina, seu Solon. São pessoas que são minha base. E antes deles também as mulheres fortes, vó Rosina, vó Gracilina, o vô Léo. Então, eu já diria que uma pessoa que sabe de onde veio, para que veio, para onde vai, porque eu tenho certeza de onde eu retorno, né? Que são para essas minhas pessoas. Eu sou uma apaixonada pela vida, pelas conexões, pelo brilho no olhar, né? E como a gente é tocado e pode tocar mesmo, sem saber a vida das pessoas. Então, antes de ser a farmacêutica, eu sou uma mulher intensa, amo plantas, amo crianças e estou muito feliz de nesse momento, poder
celebrar a vida das pessoas que eu amo, porque tem vários aniversários, né? E outras coisas Nossa, acontecendo, tenho as coisas em crianças comum. crescendo. Eu tenho coisas em comum com ela. Amo aniversário. Eu também. Olha, eu vou te falar uma coisa. Todo dia as pessoas falam, Meg, mas como que você pode ter tanto aniversário? Parabéns. Gente, eu gosto de celebrar a vida. Faz muito bem. Não é isso, Suelen? Tem coisa mais gostosa que você falar pra pessoa, parabéns, feliz novo ciclo. Não é uma delícia? Com certeza. Como boa sagitariana, é nessa energia. Esse sorriso dela tinha que ser sagitariano, né? Eu não sei, eu sou aquariana e vivo sorrindo. também. Bom, isso é verdade, é verdade. Eu quase nunca vejo você séria mesmo. Não, as pessoas falam que, não sei, que eu não gosto de sorrir. Profissional, vamos ao profissional. Como é que você se movimenta ali entre o setor farmacêutico e políticas públicas, que você contribui muito, né? Eu conheço um pouquinho da tua história, sei que você contribui muito com isso. Como é que você transita nisso? E como é que é ser uma mulher nesse segmento, né? Nesse porte, né? Nesse Com essa porte e nesse potência segmento, toda, né? como é que é? Ser Acho uma que- mulher preta, né? Obrigada. Porque ser uma mulher, tudo bem. Ser uma mulher empoderada e preta nesse segmento, Suelen. Eu sempre comento que é super importante todos os lugares que a gente ocupa, e principalmente porque circulamos em espaços em que a intelectualidade, por muito tempo, por muitas décadas, séculos, foram negadas para as nossas pessoas negras. Então, primeiro de tudo, de novo, honrar o porquê eu consegui ter a formação que eu tenho. E a minha carreira começa dentro do SUS, então não tem como desvincular. Eu já fui tanto colaboradora voluntária como também funcionária pública no começo da minha carreira. E aí não faz sentido, né, estar independente da área que eu esteja atuando. E aí, obviamente, por desenvolvimento, por não negar, né, finanças e ter estabilidade financeira, que eu tenho certeza que a Ana Minuto falou muito sobre isso, Sim, sobre prosperidade, e eu sim. concordo muito com ela, de que entrar no ambiente corporativo, no ambiente privado, era um desses caminhos para continuar fazendo legado. Perdão. Para manter. Exatamente. Né? Toda a caminhada, né, que foi pautada pelos meus pais. Então, o que eu diria é que essa parte, esse olhar do ambiente público de saúde, das pessoas que efetivamente vão se beneficiar com novas tecnologias, com melhores possibilidades de acesso, nunca saiu de mim, independente de onde eu estivesse atuando. E eu comecei atuando na indústria farmacêutica nacional, no atendimento ao consumidor, fui migrando para a área regulatória e depois passei a trabalhar com área de estratégia, inicialmente nacional e atualmente para Latinoamérica. E aí, por que não, né, seguir colocando as nossas vozes, o nosso olhar de sociedade, a forma com que, mesmo que a gente não esteja em todos os cantos do país, em todos os territórios, mas como a gente puxa mais pessoas para esse lugar, seja inspirando, seja fazendo coisas proativamente, ativas, né? Seja também podendo ocupar esse espaço, não negar, né? Não só bater a porta, mas aquele momento que a gente consegue ou derrubar ou que ela seja aberta, que a gente não só permaneça principalmente figurativa, porque aí esperam muitas vezes que a gente esteja ali tokenizada. Então, falar, influenciar, escrever, propor, questionar é muito do que está no meu Você DNA. ocupa um cargo executivo, Sim. né? Como é uma mulher preta estar em um cargo executivo? Desde 2018 eu tenho uma posição de gerência, era uma gerência nacional, e desde 2022 eu tenho uma posição de diretoria regional. O ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Cada vez menos pessoas já é uma área super elitizada, né? Tanto a minha formação quanto esse ambiente privado no país, não é escondido para ninguém. Uhum. E para não permanecer solitária, dar visibilidade de que existe essa solidão, mas que a gente não vai se calar, é muito importante. E é para dar uma perspectiva para vocês, na área que eu atuo, nós somos quase 200 pessoas na América Latina.
e nós somos só 3 pessoas negras, 2 em posição de gerência e só eu em posição de diretoria. Que coisa terrível, né? É Que difícil, né? Ela falou de ar rarefeito. Como que é respirar esse ar rarefeito? Se você não se cuidar e não souber o que eu comentei ali no começo, você se perde. Ou se perde e é absorvido pelo sistema e é tokenizado, ou seja, vira manipulação ou marionete, né, de performar o que esperam da gente, que é, olha, você tá até aqui, então já tá tudo bem, você não questiona e você contribui quando a gente autorizar. E também do outro lado, que aí fala muito comigo, porque essa primeira parte não ia rolar. Da sua personalidade não dá, né? Não ia, você já sentiu. Já, né? não. A Chica conhece também. Não ia rolar. Então, o outro segmento é o quanto essas batalhas que as pessoas muitas vezes chamam de microagressões, que para mim são agressões mesmo, é como a gente, se não tiver uma base, não tiver um lugar de cuidar de saúde mental e de se preservar também, isso adoece. Adoece, vira burnout, vira depressão, né? E vira muitas vezes colegas que às vezes pedem demissão ou não se veem muito menos, né? Uma Não consegue autocobrança se gigantesca. Naquele local, né? Sim. Ele está naquele local de empoderamento, como você está, Uhum. graças a Deus ali, está se mantendo, né? Porque você tem sua base, né? Tem sua rede de Sim. apoio, está se fortalecendo, e pessoas chegam naquele local, naquela posição que você chegou e não consegue se manter porque algum dos pilares dela acaba cedendo. Exato. Né? Que é a base. Então, vamos falar de pilares, mas algum desses pilares acaba cedendo. Sim, e existe uma questão também de que o meio, né, o racismo estrutural faz muitas vezes a gente identificar como ameaça quem na realidade poderia co-construir, que somos nós mesmos. Então essa percepção, né, de quem caminha conosco, mesmo que não esteja nas mesmas salas, não pode virar disputa fora desses lugares ou dentro desses lugares. É como a gente se valoriza, não só individualmente, porque a gente não faz nada sozinho. E né? coletivamente, né? É isso Exato. mesmo. Mas é a junção, né? Sim. O grande problema é que eles querem, na verdade, que existe esse separatismo, né? Essa separação, para não se juntar, porque se juntar, nós vamos começar a incomodar. Sim. Como você é uma mulher que incomoda, né? Com essa postura forte, né? Gente, com esse olhar doce. mas eu fiquei impressionado. De 200 profissionais, apenas 3 negros. Sim. E uma questão também que, como nós estamos espalhados por toda a América Latina... 3 na América Latina, não é no Brasil? Ah, não é no Brasil. É Não, na são América. os 3 na Ela América falou na Latina América toda. Latina. Na Sim. América Latina toda, não é no dentro Brasil. desse departamento. E aí, Sim. se eu colocar quantas somos, né, mulheres ou homens, diretores, diretoras, nós somos só 2 diretoras. Eu tenho uma colega que é jamaicana, ela já não mora mais na América Latina, mas trabalha na área comercial para a América Latina, e somos só 2 dentro, assim, de um bem universo mais... de quantas pessoas? Não vamos falar um universo, de um universo, só pra gente ter uma ideia. Só no Brasil nós somos quase 1.000 funcionários dentro da organização. Então, é a maior operação, imagina aí proporcionalmente pela população e onde a gente tem presença. Né? A segunda maior operação é Colômbia. E ela esteve baseada no Panamá, depois de sair da Jamaica e ser promovida a diretora, e nós fomos promovidas basicamente na mesma época. Para você ver a discrepância muito grande do que a Suelen está dizendo. De América Latina. 3. Na América Latina. 3 na área. É e muito 2 pouco. diretoras 2 diretoras. Não, na é muito operação pouco, né? toda da companhia. É pouco, né? E uma pessoa numa área técnico-científico-estratégica e uma outra em estratégia comercial, né? E de marketing. Então, um outro ponto é o quanto tempo também nós, como pessoas negras, por conta de várias questões do colorismo, a forçação, né, da democracia racial, que é super presente por conta do formato colonizador extrativista que a gente teve na América Latina toda, de que em vários momentos, principalmente 2 desses colegas que eu estou comentando da mesma área, tiveram a sua experiência de como se ver, né? Um na Colômbia, o outro no Panamá, médicos, né? E de como se viam. E demoraram um tempo, assim, o primeiro chá revelação fui eu que fiz com eles,
do tipo, bora fazer alguma coisa, né, dentro da companhia, né, que uma movimentação super grande, principalmente entre 19 e 20, e um deles ficou muito nervoso em 2020, porque eu o chamei de negro, somos negros, vamos movimentar e tal, e ele tá num processo que só há um ano Que de ele descobriu que ele era negro. realmente de abraçar a negritude dele, Que ele né? descobriu que ele era negro. Mas Desculpa, isso- mais ou menos. Quantos anos tem essa pessoa? Nós somos contemporâneos, eu tenho 42, né? Somos Depois contemporâneos, de 42 35, anos, ele descobriu que ele era negro. Mas, Olha. mas isso a gente tem muito, né? Muito. Mas é triste, Eu dirigi por muitos anos o Troféu Raça Negra, e quando o conselho sugeria alguns nomes, aí a gente fala assim, mas essa pessoa, ela sabe que é negro, sabe? É super Então, complexo, é né, sobre Chica? Você isso, sabe sobre muito bem isso. Eu tô como essa ironizando tradução... uma situação, numa forma de brincadeira, para Uhum. ficar mais leve, né, Sueli? Sim. Porque é uma coisa pesada, Sim, né? por isso que o ar fica rarefeito. É, né? porque uma pessoa, depois de 40 anos, descobrir que ela é negra, que dificuldade. Imagina o choque, o trauma que ela não teve E com ela mesma, né? principalmente porque... E não tem uma amizade com você, né? Porque, tipo Não, assim, já tá tudo bem. Ah, voltou a amizade? Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, Ah, a então gente ela não... acabou com o trauma, né? Não quebramos conexões para Sim, forçar letramento ou que a sim. Porque às pessoa vezes quebra, né? precise, exato. Mas é onde eu gostaria de chegar, né, para também a Sim. gente continuar o diálogo. Esse lugar dessa complexidade por conta da democracia racial, não só no Brasil, mas em vários outros lugares, né, de forte colonização europeia, faz com que aquilo que eu estava mencionando, né, esse ar rarefeito, e mesmo pessoas dentro desse sistema, né, super embranquecido, elitizado, pessoas aliadas estavam chamando a mim e a outros colegas, né, para vir, Agir. para não ser token, mas para agir, para ter espaço, para ter voz. E isso é o que estava surpreendendo essas Acordar, né? pessoas. Para essas pessoas acordarem, E o na difícil, assim, verdade. mas por que você está falando comigo, que é o que a Chica acabou de comentar? Será que sabe mesmo? Não, E muitas não muitas sabem. vezes A gente não brinca, assim, sabem. ironiza, mas as pessoas não Sim. sabem. Sim, Na verdade, eu acho que não é porque não sabem, acho que é mais fácil ignorar, porque ser negro não é fácil, né? concordo. Por mais sim. que você esteja numa posição de poder, ou É de mais fácil fugir? fama, ou de... É muito mais para algumas fácil, pessoas é mais muito fácil mais fugir, né? fácil, né? Porque se você não tem, nunca teve nem essa questão de saber de onde veio, como você comentou aí, fica mais difícil mesmo. E é difícil, É real. né, você se assumir. Sim. Mas conclua o seu Não, pensamento. o meu pensamento está justamente na continuidade da tua reflexão, Tá. Chica. E você falou aí que você começou no SUS, né? Vamos Sim. falar um pouquinho de saúde e saúde do negro, principalmente, que a gente Uhum. sabe que enfrenta mulheres grávidas sem anestesia, enfim, todos esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, o Toda essa SUS... tortura, né? Porque isso é uma tortura, não é um problema. Mas, ao mesmo tempo, o SUS ainda é um exemplo para muitos lugares no mundo, Sim. né? Da questão da saúde. Como é que você avalia isso? Qual que é a tua posição? Uhum. Primeiro de tudo, uma defensora que eu te diria assim, perpetuamente defender o nosso sistema único de saúde. É uma das políticas públicas quando a gente avalia não só do ponto de vista de saúde, mas quando você senta à mesa e conversa com colegas de vários lugares, seja do norte ou do sul global, de países considerados desenvolvidos ou em desenvolvimento como o nosso, é uma política pública extremamente admirada. O que eu vejo, Chica, para chegar nesse lugar um pouco mais próximo do que a gente está atualmente, é que articular, né, uma política pública tão grande e num país continental, com várias questões, né, que a gente tem de clima, de ocupação, de população, de distribuição de renda, de forma de distribuição de poderes, mesmo quando a gente fala, né, estrutura do federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, é complexo. Não é impossível, porque a gente vê muitos serviços que são 100% administrados publicamente, que são referência. A gente pode nomear em várias áreas do conhecimento, né, que não tem intervenção do ambiente privado
para essa gestão acontecer como é o ICESP, né? Como são outras estruturas super complexas e que vendem inovação de diagnóstico, de cuidado, né? De fluxo do paciente, de respeito à humanidade. Então, em nenhum momento você vai me ver dizendo que existe algo dessa base da nossa política pública que deveria ser espelhada em outro lugar, muito pelo contrário, né? Sim. Então, essa forma com que a gente puxa, e aí de novo é esse lugar que eu vou dando, né, essas pinceladas, de que cada papel, né, cada ator dentro desse ambiente de saúde, não importa onde você esteja sentado, principalmente se a tua formação é em saúde, exija o respeito e que a política pública continue fortalecida, que tenha investimento adequado, que as pessoas não sejam vistas tipo só pelo órgão ou só pela doença, que elas sejam vistas e respeitadas, e aí a gente dá a volta para chegar na complexidade que a maior parte da população que acessa o sistema único são as nossas pessoas, né? 70% de toda a população do país usa o SUS exclusivamente e grande parte, tipo, quase 90% de todas essas pessoas são pessoas negras. Então, como a gente faz esse exercício, né, da educação, que também é um viés super forte que vocês trazem, para seguir conscientizando do respeito e do quanto a gente pode trabalhar de várias maneiras para empoderar as nossas pessoas negras a saberem quais são os direitos delas, né, navegando nesse sistema tão complexo. E como é que é? O que a Suelen faz nesse contexto todo para incluir essa nossa população, sabendo que você tá no holofote, né? Aí, a Francisca me contou da Holofote ONU. global, né? Do Não global, é Brasil. da ONU. Qual que é a atitude da Suelen para essa inclusão? O que a Suelen faz? Vamos lá, eu vou começar um pouco de como é o pensamento CLT para chegar nesse lugar aí de ocupar esse fórum global no CPF. Sim. Então, na vida real, né? Então, primeiro no CLT é que o que a minha área faz, a Chica estava comentando, né, na minha introdução, a área que eu lidero gerencia geração de evidência, ou seja, depois da pesquisa clínica, tem toda uma necessidade de fazer com que aquilo que foi estudado num ambiente super controlado e tal, e que comprovou segurança e eficácia de medicamento e vacina, possa chegar de verdade para a população e não quebre um sistema tão importante como o SUS, porque recurso, a gente sabe que ele é limitado, dinheiros são limitados. Então, como estruturar e pensar de verdade quem são as pessoas que vão se beneficiar dessa nova tecnologia? De que maneira comunicar o que é o objetivo, né? De vender, sustentabilidade, de lucro, enfim, de retorno aos investidores de um ambiente privado, mas que seja possível não atrasar tanto para que as pessoas possam ter acesso ao melhor tratamento ou à melhor prevenção do que está sendo desenvolvido. Então, pensando nisso, estudar todas essas diferenças de qual é a velocidade, quem morre mais, quando chega, quem efetivamente tem possibilidade de viver e sobreviver nessa mecânica toda, né, do capitalismo, é onde me coloca o que mais eu faço, além, né, dos 9 às 18 do CLT, e é isso, circular nesses lugares de que hoje em dia a gente tem acesso à informação muito simples, então googando, lá atrás em 2022 e 2023, eu descobri, por exemplo, esse fórum, que é o fórum, né, de discussão sobre os direitos humanos das pessoas afrodescendentes dentro da organização da ONU, né, das Nações Unidas. E de lá para cá, todas as vezes que sair alguma notícia, você coloca ali seu alerta, a gente coloca alerta para um monte de coisa. Coloca o alerta lá e desde então manda a candidatura para ver se o meu perfil passa para poder participar ao vivo. Vamos ver se o perfil passa para participar ao vivo. E não, e você não desiste. Não desiste. E finalmente, o ano passado, houve uma escuta pública regional
em que os líderes desse Fórum das Nações Unidas vieram até a América Latina em 3 lugares, primeiro no Caribe, Colômbia, e mais para o fim do ano em Brasília. E eu falei, agora eu vou insistir, porque eu tinha insistido no começo do ano, não de novo para o Fórum. Insistir, finalmente conseguir estar presente na discussão, encontrar pessoas que estavam fazendo incidência de várias outras partes da sociedade civil, pensando saúde, e esse é um fórum que ainda não conseguiu chegar nesse nível de detalhamento para a saúde. E aí, quando veio a oportunidade de aplicar para ir esse ano, me autofinanciar, finalmente o perfil foi aceito, porque as contribuições no fim do ano aqui em Brasília foram relevantes. Então, de novo, a gente não faz nada sozinho, porque como eu sentei em grupos de discussão em Brasília e que mais pessoas, mais vozes de articulação da sociedade civil e de várias áreas do país disseram sim, saúde é algo que segue negligenciado para a população afrodescendente. Então, são esses passos que muitas vezes parecem muito mais da vitrine e que não são da vitrine, né? O que, quando a gente fala quem vê a vitrine não vê o corre, e é isso, é porque tem propósito por trás de estar junto com essas pessoas que também estão fazendo incidência para pensar a saúde das nossas pessoas. Para poder fazer essa Ou inclusão, seja, né? persistência, insistência. Olha aí essa dica da Suelen, viu? Não desistam. Tá aí a Suelen que, com toda essa formação, com todo esse currículo fantástico e fodástico, insistiu, foi negado, insistiu e ela não desistiu. Sim. E correu. Porque acredita nela, né? Não, porque ela acredita nela e na mudança. Exatamente, não é só nela. exatamente. A Suelen, pela narrativa dela, ela sempre acredita num todo. Ela Me acredita pegou. num coletivo. Me achou. Sim. Ela acredita num coletivo, né? Sim. Ela acredita que o coletivo vai mudar a nossa história, né, Sueli? Quando eu digo a nossa história, porque você muda a sua, você muda a minha. Então, você acredita que o coletivo vai mudar a história de todos nós, né? Com Isso certeza, é muito Meg. importante, né? Sim. Então, eu vou falar parabéns por esse trabalho de formiguinha, né? Porque é um trabalho de formiguinha, né? A passos lentos, que você tá aí com um grupo, que lá na frente nós vamos colher esses frutos. Eu espero que sim, que seja menos demorado. Sim, sim. Então, mas quando eu falo passo de formiguinha, porque eu não acredito nessa agilidade, é só por isso. Não é no trabalho, viu, Sueli? Não é desmerecendo o trabalho. Eu não acredito nessa agilidade, nessa mudança, porque eu acho que não é interessante ainda, né? Mesmo nós Você tem um temos... ponto. É isso que eu vou te perguntar. Sim. O seu posicionamento. Porque eu vejo que não é interessante ainda. O que a Suelen pensa disso e fala disso? Ok, vamos lá. Entre a utopia e a realidade, né, é o que a gente estava conversando, né? Como se constroem essas conversas, né, nessas mesas de decisão. Nem sempre a gente consegue sentar e colocar uma lupa para entender quais são os motivadores da Meg, da Chica, da Suelen, né, de quem está assistindo a gente. E isso não deixa de ser verdade, né? Porque as decisões, muitas vezes a gente chama como uma entidade, ou uma empresa, ou o Estado, ou qualquer outra questão, mas são pessoas. E a gente, na nossa humanidade, existem conflitos. A gente sempre vai ter vieses, forma de ver sociedade. Então, o que eu enxergo é que são muitas disputas, né? E muitas disputas do ponto de vista efetivamente dessa finitude, tanto pelo lado da ciência, né? A gente vai partir de certa forma. Então, de novo, quem merece viver ou qual é a qualidade de vida que chega para um ou para outro, o saneamento básico chega um para outro, e o que em pouco tempo gera mais impacto, e a gente está numa sociedade midiática. Então, não importa, né? Pessoas vão seguir competindo pela sobrevivência, pela permanência no poder, na tomada de decisão, e eu acredito que seja uma das questões que, se a gente fosse muito poliana e muito, muito otimista, que se a gente conseguisse quebrar esse lugar da sobrevivência, né, desse nosso cérebro ainda resistindo lá no passado, né, no começo da humanidade, talvez a gente pudesse ter mais velocidade. E aí, por que eu falo que eu não entro nessa caixa
da fantasia, né? De ser poliana, achar que, né, tá tudo ótimo, enfim. Eu gosto de ter um balanço, ser realista, que é por isso que eu concordo contigo, você tem muito um ponto e é real, demora muito. E para muitas pessoas essa demora é viver, não viver. A gente sabe de várias estatísticas, né? Sim. Mortalidade materna, violência por arma de fogo ou pelo Estado, os jovens que não estão sobrevivendo, o encarceramento prioritário, né, de pessoas negras, principalmente homens. Então, sim, essa realidade, ela tá posta. Em geral, a gente só vai empilhando e piorando a porcentagem. Mas como a gente consegue mobilizar? E o meu otimismo vem desse lugar de que o conhecimento e a articulação para nos aproximar de pessoas que veem sociedade, não do mesmo jeitinho, mas que veem sociedade e mundo de maneiras que são colaborativas, que Semelhantes, agregam, que pensam que é possível fazer mudança, é onde a gente pode E sobrepor você é energia. otimista em relação a isso, que existem muitas pessoas assim? Muito. Ou temos aquela visão, principalmente nós negros, né? A gente sempre fala assim, quando um sobe, o outro não sobe, o outro fica competindo, tal. Você tem essa visão, não? De novo, eu gosto da provocação, né? Uhum. Porque eu não quero colocar aí uma pincelada rosa, Uhum. né, na nossa conversa, para nada, por nada. Competimos muito, isso me entristece, por isso gerenciar a energia é super importante, né? Então, pouco provável vocês vão me ver competindo ou em ambientes que a gente esteja competindo entre nós, especialmente mulheres negras. E aí, dito isso, sim, é possível, né? Porque eu não vou dar conta de saber tudo, eu não vou dar conta de conhecer tudo, Sim. todas as pessoas. E para fazer mudança, como eu acabei de falar, a saúde não pode estar isolada de segurança, de educação, de investimento em infraestrutura, que é saneamento básico, de entendimento de impacto de mudanças climáticas e de racismo ambiental. E aí, se Racismo você ambiental é um coloca, terror, né? É um se terror. você Porque, na coloca essa verdade, está tudo perspectiva, interligado, né? sim, Uma coisa está interligada à outra. sim, E aí, ela no mundo sozinha, né? Não estou falando sozinha da área dela, Três. né? Ela Com é três. mais Estou duas. falando da sua área, né? No mundo sozinha, na sua área. Como é que a Suelen vai ter tanta força assim? Ela vai lutar, ela vai ter o papel dela, né? Vai ter aquela luta, mas alguém sempre vai tentar sabotar de uma forma ou outra para que não tenha celeridade no processo, tá? Não vai conseguir, porque a Sueli é uma mulher forte, não vai, né? Mas vai segurar um pouco o processo. Por isso que eu digo para você, Sueli, que é um processo moroso. Eu queria muito que fosse um processo mais rápido. sim. Eu Porque concordo isso contigo. atingiria um número muito maior de pessoas, não só pessoas da raça negra, pessoas que não têm condição social, né? Porque quando nós falamos isso, porque só está falando de mulheres pretas. Não, estamos falando de pessoas que têm condições financeiras. E quando começa a atingir toda aquela gama, fica tudo muito mais fácil. Sim. O que eu te traria? Esse é um lugar também de processo de amadurecimento, muita terapia e, de novo, a base, né? De conseguir articular, Meg, quais são os momentos que a gente precisa do palco. E de ter, tipo, o nome, como a gente fala muito na ciência, ter o nome no primeiro lugar lá da publicação científica, né? Precisa a Suelen Rodrigues estar o tempo todo ali? Não necessita. Não dá para eu ser silenciada e apagada Mas não dá para nesses ser a última, né, ambientes. Suelen? Pode estar no meio termo, né? Porque se ficar por último Sim. também já vão subjulgar. Exato. Esse é o grande problema. E o que eu quero dizer, esse lugar de reconhecimento e protagonismo, como eu já falei que a gente não faz nada sozinho, eu acredito muito nisso, é como a gente carrega essa inteligência ancestral de articular. Então eu vejo a gente sempre como seres políticos, a gente precisava ser uma sociedade inclusive mais autônoma e politizada, não só ter opinião, né? Você que é do direito sabe melhor que eu. Então eu penso que, de uma certa forma, quais são as negociações que a gente faz todos os dias para sobreviver e que, se a gente consegue ocupar um lugar de tomada de decisão, enfim, quanto a gente consegue influenciar para não ferir
egos o tempo todo, mas está sempre nessa mesa e que as coisas saiam e que não necessariamente o teu nome vai ser sempre o primeiro, tem que estar sempre lá, porque se é tua ideia, tua energia tem que estar lá, mas o quanto a gente consegue fazer esse balanço, né? E trazer pessoas, né? E não só de pessoas que olhem para a gente, que se vejam parecidas, mas quem são outras histórias afins, principalmente dentro da branquitude, né? De pessoas que reportam para mim, de pessoas que são minhas pares, de pessoas que podem dedicar energia e a voz também nas salas que a gente não vai estar. Porque é isso, eu muito megalomaníaca, se continuar querendo estar em todas as salas, eu vou perder a minha saúde, né? Porque é impossível, Sim. E energeticamente drena desgastante, muito, como né? a gente já falou. Então, também não acho que é simples, né? Fazer essa caminhada, acho que é mais tentativa e erro, mas de novo, eu aciono esse lugar de tecnologia ancestral da coletividade, de saber compartilhar a liderança, de conseguir fazer tua voz propagar nos lugares que nem sempre você está. Resumidamente, difícil. Difícil. Até Resumidamente, Ninguém falou que o papo ia ser simples, né? resumidamente difícil. Mas é uma visão de uma pessoa que Não, mas que é uma tá visão de uma pessoa atuando, né? que tá ali muito... no dia a dia, que tá vendo que é uma pessoa nova, cheia de gás, que tem esse brilho nos olhos. Ela tem um brilho nos olhos fantástico que ela empolga, viu? Que é ali que ela acredita. E é por isso que ela é uma acredita. referência em saúde. Mas o que é interessante, olha, é que você acredita no que você fala. Com certeza. Porque assim, não falo só desse programa que nós estamos aqui nesse projeto do podcast. E eu converso muito com pessoas, e as pessoas falam, e você vê aquele brilho apagar. Eu penso, tá contando uma história pra mim, mas eu tô aqui, nossa, aí eu sei. Mas você fala com tanta veemência, com tanta empolgação, que na verdade dá até vontade de acreditar que isso vai acontecer rápido. Não que não vai acontecer, e que a celeridade vai ser maior. Simbora? Simbora. Vamos juntas, vamos porque juntas. essa coisa que você traz gostosa faz até acreditar nisso. Que a seriedade vai ser muito maior do que eu tô esperando. Então, não perca essa paixão no olhar. Obrigada. De falar, de lutar, porque é isso que move. Bom, vamos encerrando aqui. Antes de encerrar, vamos... o que você diria para a Suelen que está começando? Nossa, eu vou... provavelmente vou até me emocionar. Aqui é para isso mesmo, né? Porque uma Suelen que está começando, né? E esse lugar da onde vem o brilho no olhar são as próximas gerações. E eu gosto muito de marcar esse espaço que minha maternidade não é gestar os meus, mas é conseguir fazer com que, principalmente as crianças que estão ao redor da família, enfim, elas saibam que elas podem ser o que elas querem, né? Então, para a Suelen do futuro, que inclusive tem nome, que é a minha afilhada e meu sobrinho afilhado, que eles saibam e que eles tenham a certeza, né, de que tem uma dura jornada, né, de que o racismo estrutural não vai acabar, de que é difícil, é devagar, de que provavelmente eles ainda vão experimentar vários lugares, dependendo da ambição deles, de que eles vão ser os primeiros ou os únicos. Mas isso não significa de que eles não possam estar lá, de que eles não vão ter voz, de que eles possam saber que tem a tia Su, que vai continuar caminhando enquanto estiver e deixando legado, né? Quando não estiver, nas perspectivas assim desse toque aqui, que eu espero que propague para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu sei que já nos tocou triplamente, né, e que mais pessoas percebam que elas têm esse poder, né, de continuar florescendo. Então, Sussu pequena, saiba que você vai brilhar do jeito que você quiser, onde você quiser. Suelen, você fala, né, nas suas falas, muito racismo estrutural e ambiental. O que você diria para essa geração futura sobre o racismo ambiental e estrutural, que eles vão sofrer, não vamos ser hipócritas, que eles vão sofrer? Qual conselho que você daria para essa nova geração
sobre esse sistema do racismo estrutural e ambiental, Uhum. para eles não se abaterem, né? Então, não é Sim. o conselho. Para eles não se abaterem com que aquilo que nós esperamos que não aconteça, mas nós sabemos Você já que... está dizendo, não se abatam. Sim. Ela pergunta. Mas eu quero saber qual que é a força, o que Suelen. a Suelen diria Uhum. para as pessoas, porque quando eu digo não se abatam, porque a primeira coisa é se abater, Francisco. Isso aí, Sim. Sim, o que a cansa. Suelen, qual que é o posicionamento, o que a Suelen falaria para essas pessoas? Vai doer de uma forma, principalmente a questão do racismo ambiental, porque já está muito fora do nosso controle as mudanças climáticas, né? Não tem mais como parar esse relógio. A gente discute muito a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas o quanto isso está sendo articulado de verdade para conseguir parar, né? Tudo o que afeta e a quem afeta. Então, uma das ferramentas, principalmente a gente que passa a circular, mas volta para o território, volta para esse lugar, né, que a gente está nos anéis, né, nos arredores das cidades grandes, né, e em outros lugares que são afetados por extrativismo, utilizem a educação ao seu favor. Porque tanto a articulação do ponto de vista de entender o que significa, qual é o impacto do racismo estrutural, é o quanto você vai ser possível articular tudo o que desenrola para cima dele. Não acho que a gente vá consertar ou parar de ter desastres naturais, infelizmente, mas o quanto essa geração pode, por eles, e de novo, a gente está cada vez mais, por conta da tecnologia, individualizando as questões, os convívios. Eu não acredito numa jornada individualizada, principalmente numa sociedade tão polarizada e com tantas coisas que a gente está vendo. Então, eu colocaria aí essas duas pontes. Não deixem de estudar, porque é transformacional. É onde você consegue ter o teu empoderamento, o teu maior recurso, a maior riqueza, para conseguir fazer articulações, parcerias, né? E não parar, mas talvez diminuir um pouco os danos, né? minimizar os danos. Impactos, né, que vem Sim. por aí. Bom, Francisca, Bom. infelizmente, eu vou falar que infelizmente, porque eu ficaria aqui com você mais algumas horas conversando, extraindo essa boa energia que você tem. Obrigada. Esse brilho no olhar ainda que é empolgante, emocionante, não perca jamais isso. Então, hoje, o Histórias que Ensinam me ensinou a ser mais apaixonada por algumas coisas que eu já não queria mais. A Suelen trouxe isso para mim. Porque Que bom. ela acredita tanto que vai mudar de uma forma um pouco mais, uma celeridade um pouco maior. Eu achava, vai demorar muito, mas ela... Vou trazer de novo esse brilho para mim dessa celeridade, né, Francisca? Que a gente vai falando, lá para frente, talvez eu nem veja. Vou trazer essa celeridade de novo para minha vida. Então, que hoje as Histórias que Ensinam, ensinem você de alguma forma a ter essa paixão, esse brilho, essa vontade de ver as coisas mudar como a Suelen tem. Suelen, eu quero agradecer aqui, estamos terminando. Obrigada, com certeza vamos trazer você novamente. Tem que trazer a Suelen novamente. Ela não falou de conselheiros, ela não falou de todo o apoio que ela dá às mulheres negras. Mas ela vai voltar então ainda tem contar. muita coisa Eu não aí, falei dos meus hobbies também, que a dos gente pode explorar. hobbies que a gente pode explorar, enfim. Você nos mostrou um lado aí, que não é só o técnico, né? Tem também essa questão da competência e do carisma. Sim, que né, ela tem que eu muito, acho né? que é muito importante. Queria te agradecer muito. E para você que está nos assistindo, com certeza toda essa nossa conversa aqui porque mexeu comigo, com você, né, Meg, essa questão aí de acreditar, de ter fé. Sim. Enfim, e se inscreva no nosso canal, divulguem, dê seu like, né? E a gente se vê E no nós próximo. estamos esperando vocês aqui brevemente, novamente, né, Francisca? Toda segunda-feira. Às 20 horas. Às 20 horas no Histórias YouTube. que Ensinam. Histórias E a que Suelen Ensinam. está se comprometendo conosco de voltar, viu? Ela vai arrumar um espacinho na agenda dela e vai voltar aqui. Histórias que Ensinam. Até o próximo programa.